Olha, uma brasileira que estava aqui nos Estados Unidos acabou desenvolvendo botulismo, né, uma doença grave. E agora está tendo uma investigação para identificar onde foi que ela acabou tendo esse problema e, evidentemente, que isso está custando, já que aqui os hospitais custam muito caro. O doutor Álvaro está com a gente agora para explicar um pouco mais essa história, que, evidentemente, deixou muita gente preocupada. Doutor, bom dia para o senhor. Barão, Brivan, para os nossos ouvintes, né? Esse termo botulismo, né? Às vezes a gente escutou isso no passado, alguns casos isolados que aconteceram pelo mundo, mas é uma doença muito, muito grave, né? Acho que é interessante falar para os nossos ouvintes como é a transmissão dessa doença, o que pode causar dentro do organismo, né? É uma bactéria a que causa o botulismo, chamada de Clostridium. E essa bactéria produz esporos e algumas toxinas que quando a gente entra em contato com essas toxinas, elas podem até, em alguns casos, gerar paralisia da musculatura que controla a nossa respiração, né? E esses esporos dessa bactéria, eles têm lá na natureza, no solo, em alimentos, né? E muitas vezes o chamado botulismo alimentar é quando você ingere algum alimento contaminado que tem essas toxinas. Especialmente, Barão Ivan, nosso ouvinte, se esses alimentos eles forem produzidos ou conservados de forma inadequada, né? Então, quando a gente fala de botulismo, vem na nossa cabeça, eu estava conversando com o Ivan antes, né, Ivan? Aquelas conservas, especialmente aquelas artesanais, palmito, picles, aqueles produtos que às vezes a gente não sabe como foi conservado, defumado, coisas artesanais, como foi conservado, defumados. Então, existe essa possibilidade da pessoa ingerir esse alimento contaminado com essas toxinas e a pessoa ter o quadro do botulismo, né? E esse quadro pode começar com dor de cabeça, com mal-estar, até gerar, quando a toxina ganha e dissemina pelo organismo, uma paralisia da musculatura respiratória, o que aconteceu no caso com a brasileira. Ela teve, provavelmente, a gente não sabe qual foi a causa do botulismo dela, se foi alimentar ou alguma outra causa de entrar em contato com a toxina, mas uma doença muito, muito grave. A gente vai para UTI, inclusive o botulismo tem que ser tratado em UTI, né? O paciente tem que ser tratado em hospitais que têm unidades de terapia intensiva. Então, é uma situação muito grave e serve de alerta para a gente do ponto de vista da prevenção, né? Que eu acho que é um grande assunto para a gente discutir hoje, né? Como se prevenir do botulismo, né? Pois é, doutor Álvaro, porque eu estava até falando com o senhor mais cedo. Eu sou de uma geração que nasci meio traumatizado com minha mãe falando: não pode comer o palmito direto da conserva, ovo tem que ser com a gemadura, porque senão pega botulismo. E isso foi uma coisa que eu acho que muita gente deve ter crescido ouvindo também. É assim mesmo, cara? É Qualquer isso tipo de mesmo. alimento cru você está sujeito a pegar? Vamos trazer essa discussão, acho que é excelente para a gente orientar os nossos ouvintes, né? A melhor prevenção dessa doença, que é muito grave, né, é o cuidado com o consumo e quando você compra alimentos, né, e claro que higiene também, de mão, tudo a gente já sabe. Mas evitar a ingestão de alimentos em conserva, quando você vê uma lata estufada, o vidro embaçado da conserva, embalagem danificada, alteração no cheiro, na aparência, ou esses produtos e conservas caseiras que não ofereçam condições de segurança, você tem que... Chegou algo aí que você não tem muita, assim, ideia de onde vem. Fervido, tem que ter cozimento, pelo menos 15 minutos. O ideal é que você nem consuma se vê tudo estufado ou com essas alterações, né? Então, quando você faz uma conserva caseira, e tem gente que faz isso para vender, tem que obedecer rigorosamente o cuidado de higiene. E quando você prepara isso, essas medidas de higiene têm que ser escritas pelo estabelecimento ou vendedor, né, que está vendendo esse produto. Mel, por exemplo, é um dos alimentos mais perigosos se ele for mal conservado, né? Então, pode matar realmente o botulismo, é uma emergência médica e então isso tem que ser obedecido e tem que tomar cuidado nessas situações. Doutor, muitas vezes quem está ouvindo a gente agora, daqui a pouco vai almoçar, né? Vai sair do escritório, do trabalho, vai comer alguma coisa na rua, num restaurante, enfim, numa lanchonete. E, evidentemente, não vai ali na cozinha para ter certeza se o alimento foi bem preparado, enfim, se o cozimento foi de fato daquele jeito que a gente espera. Tem alguma dica? Dá para evitar, sei lá, no dia a dia, tentar não ter, não pegar, enfim. Tem como evitar isso, doutor? Ou é mais sorte do que juízo? Olha, Barão, a maior parte dos casos, eu vi poucos casos de botulismo na minha vida, mas a maior parte dos casos de botulismo alimentar, porque também tem o botulismo por ferimento, né? Porque essa bactéria pode estar no solo,
Então, trauma, acidente também pode causar, mas geralmente o alimentar é a principal forma do botulismo. Onde você vai comer é importante, né? Exatamente. Você faz vistoria em cozinha, se procura foco nessas vigilâncias que são realizadas, né? Mas o principal cuidado é conserva. Essa é a maior parte dos casos que eu vi de botulismo eram pessoas que... Peguei um caso, Barão, de uma família inteira se contaminou de uma conserva que veio da China pelo correio e chegou toda em condição ruim, de estufada, provavelmente com a toxina ali dentro, e toda a família pegou botulismo. Eu tenho perguntas de ouvintes aqui, o doutor Álvaro, que é o seguinte. Primeiro, o Leandro ficou assustado com a minha frase do ovo, então vamos deixar claro aí se o ovo frito com a gema mole, que é o que os nossos ouvintes vão almoçar daqui a pouco, né, Barão? Eles estão atrás de um ovinho frito com a gema mole, ali derretendo em cima do arroz. Se isso se gera também, mesmo frito, só que com a gema mole. E aí tem um outro ouvinte nosso aqui, o Rogério, que tá falando que ontem ele comprou o kimchi artesanal, né? Eu não sei explicar direito o que é, mas é uma comida coreana, né? E aí eu queria fazer a pergunta em cima do que ele falou, se a pasteurização desses potes, né, que muita gente faz, coisas artesanais, pode ajudar a eliminar o risco também de você pegar o botulismo. Vamos responder a primeira pergunta do ovo. Geralmente o ovo não é um veículo de transmissão do botulismo, é como você conserva o alimento, né? Então, fique tranquilo com o seu ovo. A questão do ovo é mais a salmonela do que o botulismo, né? O ovo cru, que pode trazer problema, mas o botulismo realmente por ovo é bem difícil de acontecer. Agora, a questão de produtos que são fabricados, se a pessoa que fabricou respeitou condições de biossegurança, temperatura, conservação, isso está escrito no rótulo, o mesmo produto artesanal, a pasteurização é uma etapa importante, a temperatura que você coloca ali, a preparação vai eliminar mesmo o esporo, então se isso for adequadamente realizado, o risco é mínimo. A questão é que, a maior parte das vezes, os casos de botulismo alimentar são pessoas que realmente têm acesso a essas conservas, depois de estar ali 1 mês, 2 meses, não foi conservado, foi preparado. E, infelizmente, hoje a gente sabe que as pessoas vendem muito isso, né? Às vezes em estabelecimentos que não têm aprovação, por um tempo inadequado, conservação inadequada. Então, acho que o cuidado tem que ter cuidado por comprar coisas enlatadas. Acho que o grande risco do botulismo está relacionado a essas situações. Muitas perguntas sobre comida japonesa. Eu acho que cai na mesma história aí da conservação, mas eu deixo para o doutor falar. E tem uma pergunta aqui, Barão, que é Band News Station. O ouvinte está perguntando se faz sentido haver mais risco em você se contaminar nos Estados Unidos, onde eles comem muito mais embutidos e conservas do que nós aqui no Brasil, ou se, enfim, não faz sentido nenhum. É uma pergunta interessante. Primeiro caso da menina dos Estados Unidos, a gente não sabe se tem outros tipos de botulismo sem ser um botulismo alimentar. Por exemplo, tem caso de gente que tem botulismo depois de trauma. Porque como está no solo essa bactéria, faz uma porta de entrada na pele e você pode ter outras formas de transmissão de botulismo, né? Agora, não tem muito a ver com a quantidade de embutidos, tem a ver com a qualidade de processamento de tudo isso. Se você tem toda ali um rigor com relação a esses alimentos aí, de conservas, que são produzidos e fabricados adequadamente e conservados, nenhum problema. A grande questão é quando você tem contato com essa situação de risco de má conservação, né? Então, nesse caso, realmente o risco acaba sendo um pouco maior. Muito bem, Barão. O pessoal tá triste aqui, Barão. O mel! O mel! Mas o ovo frito foi liberado, pelo menos, pelo Dr. Álvaro. Pô. O mel não tem nenhum problema se ele for produzido em condições adequadas, conservamento adequado. O problema, Ivan, você imagina aquela garrafa que fica lá anos e anos, ninguém corre, e de repente, depois de um ano, você resolve ir lá abrir e tomar o mel, entendeu? Esse é o problema. E você comprou isso num lugar à beira de estrada, num lugar que não tem nenhuma procedência, aí a pessoa que está ali fabricando, qual é a condição de segurança? Tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai comprar uma coisa ali que você não sabe e pode trazer um risco enorme. E o caso que eu vi de botulismo foi o paciente faleceu, paralisou a musculatura do diafragma ali, teve que ser entubado. Então, assim, é para tomar cuidado mesmo. A gente não pode comer tudo que a gente vê na rua ou comprar tudo que a gente vê. Tá barato, eu vou comprar. Cuidado com conservação de alimento. Não é só botulismo, várias doenças infecciosas são transmitidas por alimentos contaminados, né?